capítulo 24, versículo 3, ao versículo 5. O tema da nossa mensagem nessa noite é A Fé Edifica a Casa do Sábio, parte 2. Quero saudar você aí que está através do Facebook. Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando hoje a nossa transmissão à noite dos nossos cultos de quinta-feira. Seja bem-vindo. Você que vai estar assistindo aí através do YouTube, também nós estamos aqui na Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. E os nossos horários aqui é terça-feira, 19 horas, o nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, o nosso culto normal, louvor, adoração e ministração da Palavra do Senhor. E domingo, o nosso culto é no horário da manhã, às 9 horas também, louvor, adoração e ministração da Palavra do Senhor. Você é o nosso convidado, venha estar conosco, venha fazer parte dessa família, venha e traga a sua família para fazer parte desta família aqui em Mangaratiba. E eu quero convidar você então para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Com certeza ela vem trazer alento ao nosso coração, vem fazer o que por ti já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Domingo passado, pela manhã, nós estávamos falando também a primeira parte dessa mensagem, e nós falávamos que um ambiente santo não é o resultado do acaso, mas é fruto de decisões diárias e vigilância constante. Eu estava até falando que os médicos, eu estava tendo um médico falar, e ele falou que se você for dar alguma resposta, respira fundo. Quando você respira fundo, você oxigena o seu cérebro, e aí aquela resposta que poderia ser uma resposta que ia causar uma situação mais complicada, ela se torna branda. Porque quando você oxigena, você pensa. E aí você evita muitas das vezes confusões. Então, isso faz parte de um ambiente, de uma casa de um sábio, que toma decisões diárias, mas com vigilância constante. Então ele toma decisões corretas. Cada escolha que fazemos, por mais simples que possa parecer, pode fortalecer ou enfraquecer nossa comunhão com Deus. Às vezes uma simples escolha, coisinha boa, pode enfraquecer a tua comunhão com Deus, mas também pode fortalecer a tua comunhão com Deus. E assim como uma casa precisa de bases sólidas para resistir às tempestades, e aí a gente lembra aquela história antiga, né? Dos 3 porquinhos, que um construiu uma casa de palha, o outro construiu uma casa de madeira, né? E o outro construiu uma casa de tijolo cimentado, uma casa alicerçada na rocha. Então nós não somos os 3 porquinhos, mas nós precisamos construir a nossa casa alicerçada na rocha. Porque se você faz de qualquer maneira, aí quando vem a tempestade, essa casa cai. Quando vem as intempéries da vida, se você não tiver uma fé alicerçada na rocha que é Jesus, você cai, você desaba. Então, nós precisamos, a nossa vida espiritual, ela deve estar edificada pela fé, sabedoria que vem da palavra do Senhor. Então, isso é o que nós vimos nessa pequena pincelada da nossa última reunião no domingo. Então, nós vimos que nós precisamos ter uma fé inabalável. Nós vimos que precisamos estar
constantemente em comunhão com o Senhor. Porque você não deixa brecha para que as coisas venham a acontecer. E hoje nós vamos ver que na casa do sábio tem que haver paz. Entendeu? A casa do sábio tem que haver paz. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Porque uma casa edificada na rocha, uma casa que se preocupa em manter os padrões corretos da palavra do Senhor, é uma casa de uma pessoa sábia. Então essa casa tem que ter paz. Não pode ter tumulto. Não pode ter desavenças, gritarias, panela voando, né? Copo. Tem casa que tem copo voador, tem panela que tem asa. Tem essas coisas todas. De vez em quando a panela até voa cheia de comida. Aí pronto. Então uma casa de uma pessoa sábia não pode ter isso. E aí diz aí, Filipenses capítulo 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, como eu sempre falo, eu gosto dessa primeira entrada aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então o que tem que ocupar o nosso pensamento? Coisas boas. Louvor, virtudes boas, pensamento sábio, decisões corretas, comunhão com o Senhor, leitura da palavra, né? São essas coisas que devem ocupar a nossa mente. Quando tudo isso começa a fazer parte da nossa vida, aí na nossa casa vai haver o quê? Vai haver paz. Não vai haver tumulto. Não vai haver disse-me-disse, brigas. Problemas nós vamos ter. Toda casa tem um momento que vai ter um problema. Mas não vai ser, né, igual a gente vê por aí, né? A coisa fica, como o pessoal fala, fica remancheando. Fica ali. A pessoa parece que fica esperando o momento certo para dar o toco. Vai ver só, na hora certa eu me vingo. Aí ela se vinga, feliz da vida. Aí o outro fala, agora você vai ver. Aí não acaba nunca. Daqui a 10 anos, você lembra daquele dia que você... Né? Você lembra quando lá em 1954, vai lá nos primórdios, você estava usando até aquela roupa. Olha, tem gente que é assim, viu? Sabe a roupa, sabe o penteado, sabe até o cheiro do perfume. Eu estou sentindo o cheiro do perfume até hoje. E aí lá vem confusão. Isso não é uma casa sábia. Uma casa sábia, acabou, botou-se uma pedra em cima, encerra o assunto. Vamos tocar para frente. Vamos andar corretamente. Então, não podemos, a nossa casa, a casa de uma pessoa sábia, a casa de um sábio, ela não deve viver sem práticas contrárias à fé. Não deve viver. Né? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu estou lendo já o 17 direto, né? Eu fui direto para o 17. Vamos no 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então,
O salvo, ele crê. Quem não é salvo, não crê. Não adianta. Você vai falar para aquele que não é salvo, aquele que não está com seu nome escrito no livro da vida. Você vai dizer para ele, não, olha, Jesus, eu não acredito. Mas olha, não, Jesus eu venho quem? E para você, quem? Não, para mim Jesus foi apenas mais um no meio da multidão. Infelizmente essa é a verdade, tem gente que fala isso mesmo. Então está aqui, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o apóstolo Paulo, ele quando chegava nas cidades para pregar, ele ia à sinagoga. E lá não ouviram, ele ia para o gentio. Na verdade, ele veio para os gentios. Então, por que ele ia na sinagoga? Ninguém vai poder dizer que não ouviu a palavra do Senhor. Ele ia lá no judeu, falava da graça de Deus. Ele não conseguiu enxergar Jesus, e eu enxergar agora o apóstolo Paulo, e eles deviam olhar para ele e dizer, que é isso, Paulo? Paulo, você fazia parte da nossa turma. Você saía para perseguir esse pessoal aí que hoje você diz que é tuas ovelhas, Paulo. Você quer enganar quem? Aí ele, bom, eu vim aqui, então agora eu vou para onde eu tenho que ir. E aí ele ia. Então é por isso que ele fala, primeiro o judeu e também o grego. Aí diz versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quantos são justos, digam amém. Amém. Então nós vivemos por fé. E o que é fé? A fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que se não veem. E como a fé chegou na nossa vida? Através de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé, essa fé em Cristo, essa fé na nossa salvação, essa fé que crê que já somos salvos, isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Por que eu falo isso? Porque tem a fé natural. Vou ali e já volto. Vou dar um passeiozinho ali em São Paulo, daqui a pouco estou de volta. Isso é uma fé natural. Agora, a fé que o Senhor nos fala é a fé no Senhor. É aquela que crê assim, nós vamos morar no céu. Amém? Amém. Então pronto, essa é uma fé. Quantos aqui vão para o inferno? Digam amém. Graças a Deus, ninguém. E quantos vão morar no céu? Digam amém. Amém. Então é isso aí. E quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Diga amém. Amém. Vai ficar feliz, irmão? Não? Eu vou com ele, irmão. Não. Irmão, agora me lembrou que é irmã Maria. Aí ela dizia assim, pastor, que é isso, pastor? Eu vou junto. Mas vamos ficar felizes, sim. Claro que vamos. Não ficar aqui, vamos ficar felizes porque vamos estar com o nosso Pai. Então, amados, nós precisamos entender isso. Nós vivemos por fé, porque somos justos. Somos justificados pelo Senhor. E aí ele fala o quê? Que nós não devemos viver de práticas contrárias à nossa fé. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Deuteronômio 27, versículo 15. Diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Então, a palavra do Senhor é bem clara: não devemos fazer imagem de escultura. Porque uma imagem, ela tem o quê? Nada. Ela tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem cabeça e não pensa, tem pé e não anda, tem braço e não abraça. Resumindo, é uma estátua.
Agora eu quero que você me diga uma coisa. Essa imagem, ela tem a função de fazer o quê? Ela tem função de desviar a nossa atenção, a nossa fé do Senhor. Porque você vai lá e olha uma imagem lá de um santo desse aí qualquer, e aí você fica ali diante daquela imagem, falando, e nada acontece. E a palavra do Senhor nos fala que é maldito quem faz uma imagem daquela. E as pessoas que estão indo lá estão trazendo para a sua vida o quê? Maldição. Maldição. Estão ali achando que estão fazendo grande coisa. Tá, tudo bem. Aí a minha pergunta é, qual a diferença quando você vai em certos lugares e a pessoa diz lá, olha, eu vou te dar uma fita, eu vou te dar uma chave, eu vou te dar um tijolinho, eu vou te dar um feijãozinho, eu vou te dar alguma coisa que no fundo vai fazer o quê? A mesma função daquela imagem. Nada. Vou te dar uma rosa, você vai levar uma rosa. Vou te dar uma vassoura, você vai levar uma vassoura. Vai fazer o quê? Nada. Não, mas a vassoura é para varrer os pecados. A palavra de Deus diz que todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Amém. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Aleluia. Mas aí a pessoa está lá e tem os falsos mestres, os falsos profetas que ficam criando essas coisas para fazer o quê? Para chamar a atenção, para trazer para si glória, que não vai dar em nada, não vai resolver nada. Precisamos viver um evangelho sem misturas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não? Tá vendo? Tem gente que está ali, sabe, em julgo desigual. A pessoa não professa a mesma fé, a pessoa não faz a mesma coisa, não vai, mas está ali, tendo aquela comunhão. Mas não estou dizendo que você não pode ter amigos, não estou dizendo que você não tem, mas sabe, aquela comunhão assim, vamos ali tomar comer um bolinho de laranja com suquinho de, né? Não podemos. Não podemos. Esse julgo desigual tem que ser quebrado. Mas tem gente que não consegue. Não, sabe? Fica agarrado naquilo ali. E aí diz o que? Versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque ele não fala a sua língua, ele não professa a sua fé, ele não crê no Deus que você crê. Ele é o que? Ele é incrédulo. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Você pode ver uma coisa: quando você andava lá fora, morto em delito e pecado, você estava aonde? Você estava nas trevas. Aí você tinha um montão de amigo. Aí você vai, conhece a palavra do Senhor, você se converte, você começa a viver o Evangelho, você é trazido das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Você agora vai à igreja ao domingo, você vai à igreja na quinta-feira, você vem para o culto de oração, você mantém a tua casa louvor, comunhão. Aí todo mundo se afasta de você. E eles dizem o quê? Você, depois que entrou para esse negócio aí, é assim mesmo, não é? Você não procura mais a gente. Não somos nós que deixamos de procurar.
Eles que se afastam, sabe por quê? De quê? Nós agora somos luz. E aonde você chega, você é luz. Você realça o quê? O eu. Então não tem comunhão. Não tem comunhão. Não pode haver comunhão. A palavra de Deus é bem clara. Ah, pastor, mas olha, eu tenho um amigo meu, olha ele, ó, do coração, fechamento. Ele bate um tambor, toda sexta-feira ele está lá, tchuc. Segunda-feira ele acende lá uma velhinha para as almas lá, porque ele diz que é bom. Mas nós vamos registrar uma empresa. Não dá certo. Não dá certo. Pastor, mas eu conheci lá um rapaz que o cara... Não, ele é neto lá da vovó Cambina, ele vai lá, faz umas consultas, lá nos dias 13 da vida ele vai lá também, tal. E nós vamos casar. Mas eu vou trazer ele para Jesus. Não vai. Não vai trazer. Não pode haver comunhão de luz com treva. Sai dessa. Enquanto é tempo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Diz assim, a palavra do Senhor: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aí carnaval, não, pastor, eu vou lá na Sapucaí porque lá tem uma energia. Você esqueceu que a energia começa lá na entrada, né? Faz lá o sacrifício. Lá na entrada não, né? Já começa uns dias, bons dias antes. Sacrifícios e tal. Esse ano então o outro foi lá para a televisão explicar como é que é o negócio. É assim, quando fecha o portão, e o crente abençoadinho tá lá, viu só como é que funciona o negócio? Mas eu tô lá, feri, inclusive, samba no pé. Feliz da vida. São só 4 dias, pastor. Poxa vida. Você está fazendo sociedade com as trevas. Você está... Não, mas eu nem vou. Eu não vou. Mas eu deixo a televisão ligada. Isso, deixo. A noite inteira, aquela coisa esquisita lá, aquelas imagens lá de demônios na tua casa. E você está deixando a coisa fluir. Feliz da vida. A casa do sábio é livre. Ah, agora eu peguei o senhor, pastor. Se eu sou livre, eu faço o que eu quero. Verdade, não posso dizer para você ao contrário. Só que tem uma coisa. Nós estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Agora, se você acha que pode fazer o que você quiser, as consequências você vai ter. Aí depois você não pode reclamar. Depois você não pode reclamar. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu acho que ultimamente até não ouvi mais falar nisso. Diz que esses bailes funk, chegava a certa hora, eles paravam, aí oravam, falavam da palavra de Deus, botavam louvor. Aí o pessoal achava umas coisas esquisitas. Outros diziam, não, viu lá? Realmente, viu lá? Ninguém vai poder chegar e dizer que não ouviu falar do Senhor. Viver a palavra de Deus não é parar um baile funk e cantar louvor e levar 10 minutos, 15 minutos. Não, não. Viver a palavra de Deus é 24 horas por dia. Viver a palavra de Deus é renúncia. É renunciar ao mundo. Não tenha comunhão com as coisas do mundo. Não vos conformeis com este século. Sabe? Viver em comunhão com as coisas do mundo. É tudo normal. É tudo tá bom. Qual é o problema? Não é assim, né? João capítulo 8, versículo 36.
João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando o Filho liberta, você crê que foi liberto pelo Filho de Deus, todas essas coisas que eu falei saem da tua vida. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que pecava não peca mais, entendeu? Na nossa vida, em nossa vida, só há lugar para adoração a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Não tem outra adoração. Senão daqui a pouco vai chegar junho, aí tem lá, são isso, são aquilo e são aquilo outro, e você está lá firme e forte. É nele, no Senhor, que encontramos a verdadeira liberdade e salvação. Pois Ele é o único caminho para a vida eterna. O pessoal diz assim: pastor, todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus te leva à vida eterna. Se você confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, de coração, com fé, aí sim. Não podemos dividir nossa devoção com nenhum outro símbolo ou influência. Não podemos. Nosso coração pertence somente a Cristo, e é nele que devemos permanecer firmes. Amém? É em Cristo que nós devemos permanecer firmes. Não é com o patuazinho que você trouxe não sei da onde, não é com o filtro do sonho que nós vimos no domingo passado, o que significa, não é com um trevo de 4 folhas que você achou na rua, mas é muito difícil. Pastor, é raridade. Aí você pega o trevo de 4 folhas, bota lá no meio da carteira. Não é com aquele santinho que você ganhou naquela cidade lá que tem adoração, você foi lá. Ai não, pastor, só trouxe como lembrança que eu fui lá. Aí é uma lembrança que eu tive lá. Não é com isso. É com a verdadeira adoração ao Senhor. É lá do fundo do teu coração. É lá do guardadinho mesmo. Com amor, com devoção, com carinho. Porque o Senhor é aquele que te guarda. E se o Senhor te guarda, o maligno não te toca. Amém. É com aquela fé que Deus te deu. É com o escudo da fé que você se defende dos dardos inflamados do maligno. Então que você possa entender que só existe um Senhor. Só existe um Senhor. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Essa palavra que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos dá a certeza da vitória, que nos leva a pastos verdejantes e água de descanso. Obrigado, Senhor Deus, que possamos ter um restante de semana vitorioso, de paz e abençoado. Guardados por Ti, Senhor, que os Teus anjos estejam ministrando em favor de cada um que está aqui presente, em favor de cada um que está através das redes sociais. Pai, eu quero nessa noite declarar vitória na vida dos Teus filhos, libertação, cura, paz, lares vivendo em paz. Obrigado por tudo, Pai, te louvo e te agradeço. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.